Antes de começar o programa de hoje, eu tenho um pequeno disclaimer para vocês. O meu computador principal morreu. Eu tive que editar esse programa inteiro no meu notebook, que é uma batata. Então, depois de vários travamentos, perdi o arquivo algumas vezes, consegui fazer o conteúdo e não perder uma semana sem podcast. A qualidade, obviamente, não está igual. Todos os meus assets estão no computador, no desktop, que está parado até a semana que vem, quando chegam as novas peças. Agradeço bastante a compreensão, fique com o podcast e recomendo para os amigos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 27. E senhores, mais um convidado da casa hoje aqui, Álvaro França, do Mind Gears. Opa galera, tudo bom? Mais uma vez aqui participando do Heavy Meta. Sempre uma satisfação aqui fazer um podcast com o Fernando, é sempre um bate-papo muito legal. E tamo aí de novo. É sempre uma satisfação também receber você, Álvaro. É uma enciclopédia humana, ele joga Pauper desde tempos mais primórdios. O Álvaro tava aí. Quem pegou a referência pegou. Quem for velho. E o Mind Gears tá de cara nova, né, cara? Então, a gente passou. Eu já tava levantando alguns projetos novos para poder botar de pé, né? Então eu achei que, como o blog ele começou com uma coisa mais descentralizada, com outros jogos, e hoje a gente já tá numa coisa que é muito focada só no Magic e no Pauper, deu uma reformulada, mudei o blog pro servidor também, porque o servidor antigo tava meio ruim. Aproveitei para mexer no template, mudei o site inteiro, tá de cara nova agora, tanto a aparência do site como a estrutura mudou completamente. E aí a gente já está trazendo algumas coisas novas, né? Eu comecei aí na semana passada uma série de artigos novos, que eu chamei de meta-análises, que é basicamente uma análise do método do Pauper do mês que passou. E vou ter essa recorrência desses artigos, né? Ele é uma série de artigos. Todo mês eu vou lançar um artigo falando sobre o método do mês que passou e um pouquinho da perspectiva do que eu espero que seja o próximo mês. Esse primeiro agora, como a gente começou já no início de março, né? Eu falei do fevereiro e do janeiro para poder já deixar o panorama do ano inteiro. Falei um pouco também um pouquinho antes de entrar no ano, né? O finalzinho de 2019, porque o impacto do final de 2019 no metagame do Pauper foi muito grande, então eu tive que falar um pouquinho para poder dar uma introdução boa de janeiro. Mas a partir do próximo agora vai ser um por mês e sempre falando do metagame do mês anterior um pouco, e a perspectiva do próximo mês, né? Esse aí é só um dos projetos que eu tô levantando agora no blog. Eu li, eu achei muito massa. E eu vou deixar linkado na descrição, com certeza. Só que eu recomendo que você leia para não perder a série, porque é um artigo muito completo. Então, se deixar para ler assim daqui a pouco, já fica muito conteúdo para absorver. Então, eu acho legal a gente que tá acompanhando o metagame semanalmente, mensalmente, a galera que joga Pauper de forma mais competitiva, seja no mall ou na loja, é ouro, cara. É ouro em forma de artigo. Então, acompanhe os artigos, vai acompanhando sempre que sair o mensal, pra gente conseguir ter um panorama, assim, ver uma visão bem geral de como é que tá o metagame. Exatamente, o objetivo é justamente esse, a gente criar uma imagem evolutiva de como que o metagame está se desenvolvendo, né? Então é bom a gente acompanhar os artigos que saem todo mês, justamente para a gente ver essa evolução e a gente conseguir acompanhar sem essa necessidade de absorver muita informação de uma vez só. Então, se vocês puderem sempre acompanhar aí mensalmente, eu vou buscar sempre lançar na primeira semana de cada mês, para a gente poder manter o ritmo e deixar um espaço bom aí entre um e outro também. Então é só acompanhar lá no nosso blog, o endereço continua o mesmo, tá? mindgears.tk. E a nossa página lá no Facebook também eu anuncio sempre que eu lanço um artigo novo. E falando em evolução de metagame, você teve uma ban segunda-feira? Foi ban pra você? Não, pra mim foi ótimo. Eu também curti. Pra mim é sempre ótimo. Sempre que eu vejo uma lista de banidos no Pauper, no changes, pra mim é uma coisa boa. Que eu acho que, cara. Assim, tirando as coisas muito esdrúxulas, né, como era na época do Peregrine Drake, na época que tinha o Storm, etc., os bans no Pauper, pra mim, são sempre coisas que trazem um cenário que eu não vou gostar tanto quanto o cenário que já tava. Então, quando não tem ban, pra mim é um pouco mais de esperança de que a gente vai receber uma mudança dos próprios jogadores, incluindo algumas coisas no formato que ainda não estavam sendo explorados, ou da empresa trazendo downgrades ou lançamentos novos que possam realmente impactar no formato. É até engraçado eu trazer o Álvaro aqui, sempre a gente fala um pouquinho de ban, porque eu não sei se tá todo mundo em todos os grupos que a gente faz parte, mas eu até brinco com ele que ele é uma das pessoas mais pacientes do mundo pra falar de banimento, porque
a gente sabe que tem muita gente que vai no efeito manada, tem muita gente que ainda não entende o formato tão a fundo, não que eu entenda, mas enfim, a gente falando disso toda semana acaba pegando um pouquinho mais, e acaba indo no efeito manada, de tem que banir mesmo, não sei o que, é muito forte. E eu sei que tem deck chato, saca? Eu sou uma pessoa mau caráter, eu jogo de Tron, eu sei como é que é. Então, eu sei que às vezes é chato, saca? Mas, tipo, não é porque uma coisa é chata, que ela é opressora, que ela é quebrada, que ela tem que ser banida. E a diversão é sempre relativa, né? Às vezes o que eu gosto muito de heavy metal, vocês sabem, tá no nome do podcast, e tem gente que não curte. Então, eu não vou dizer pra banir o pagode. Bem que poderia, mas não vou dizer. Então, eu acho que essa questão de, tipo, é chato, não é, também é um negócio muito relativo mesmo. As pessoas se divertem de maneira diferente, têm preferências diferentes, tem uma análise de jogo diferente, e cada um tem um jeito de ver o jogo, e não é isso que vai fazer um deck ser banido ou não. Eu acho que isso aí, mas é porque o deck é extremamente chato, porque é muito, muito monótono, não sei o que. Cara, isso não é motivo ao banimento. Isso aí é motivo, no máximo, pra você buscar uma lista que seja extremamente boa contra aquela lá que te faz sofrer. Não é motivo pra dar ban em nada. Isso aí, eu sempre repito isso. O Fernando sempre fala que eu sou muito paciente com os jogadores, por isso que eu sempre repito a mesma coisa em todos os grupos que a gente tá. Cara, chato não é motivo pra banir deck nenhum. E aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente agora, né, sobre como foi os eventos dessa semana, mas já tá claro que opressor o deck não é em nada. Então, apesar dele ser realmente tipo, um deck que é consistente, um deck que é sólido, um deck que tem bastante resposta, um deck que joga bem contra a maioria do formato e tal, mas não é opressor, não existe essa opressividade que as pessoas levantam nos grupos aí. Pedem ban de tanta coisa, cara. Eu acho que foi nessa semana ou semana passada que tinha um cara num grupo que a gente faz parte que tá pedindo ban de Prophetic Prism. Eu fico sem reação quando eu vejo uma coisa assim, sabe? Banir uma carta que joga em outros 2, 3 arquétipos pra buscar tentar frear um deck que, tipo, nem tá assim, se destacando tanto quanto o pessoal fala, sabe? Uma coisa que às vezes não tem lógica, mas a gente precisa tentar argumentar com esses jogadores pra ver se eles realmente conseguem entender melhor os outros pontos de vista e aceitar melhor que o formato tá bom, não tá ruim. É isso aí. Eu entendo o ponto de que decks como o Tron, que tem uma estratégia anti-combate muito forte, inviabilizam certos agros, agros sim, diretos, que não tem camadas de resolver o jogo de outra forma, a não ser na base do combate. Mas isso não é um problema do deck Tron, é um problema do formato. A gente não tem uma base de mana tão rápida que permita com que o Stomp tenha um burn para poder fechar o jogo, que tenha um Flaring Pain e para prevenir, que impeça o dano de ser prevenido. E, cara, se o Tron sair, o Stomp vai continuar sendo um Tier 2, Tier 3, porque ainda tem o Prismatic Strands, o Boros vai aparecer assim, muito mais está aparecendo, e Prismatic Strands vai impedir o Mono White, vai impedir o RDW, vai impedir o Stomp do mesmo jeito que um Fog e que um Rinoceronte faz. Então, é uma coisa que a gente tem que... Eu sempre bato nessa tecla, agora falando um pouco mais sério, né, que a gente precisa aumentar o número de cartas no formato. A gente joga com só uma das 4 raridades existentes no Magic, cara. Eu até brinquei no Twitter, né, que toda vez que você pede ban no formato, uma fada marota tá morrendo em uma caixa de sapato, porque tipo, a gente já tem pouca carta, a gente precisa de mais cartas sempre. Então, isso aí é outra coisa que as pessoas não levam muito em consideração quando a gente fala de banimento, né? O Pauper, ele tem essa restrição da raridade, então, claramente a gente tem, assim, considerando os formatos eternos, né, a gente tem uma pool de cartas que é um pouco menor. Então, essa pool de cartas ela é limitada numa raridade que tende já a ter um power level menor. A gente vê tipo, os power levels mais elevados em edições mais antigas, né? No início lá do jogo. Você vê que as edições mais recentes, o power level das cartas comuns, elas são regulados, né? Justamente porque é isso que a empresa quer mesmo, que regular o power level das cartas de acordo com a raridade. Então a gente ficar pedindo banimento de carta que tipo, acabou de sair, carta que às vezes ainda tem um pouco de flexibilidade para poder ser explorada no formato, dá um tiro no próprio pé, porque aí a gente reclama que o formato é quebrado, pede o ban de uma carta. Aí bane a carta, o formato fica estagnado, aí reclama que o formato está estagnado. É um ciclo interminável. E então, finalizando o papo de ban, a gente vai entrar agora no primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho do metagame do último Pauper Challenge. Eu convidei o Álvaro hoje e falei assim, olha, se tiver ban, a gente fala de ban.
Se não tiver, a gente fala de metagame, porque se tivesse ban era só pegar toda a lista que saiu ontem, amassar e jogar no lixo, que ia mudar tudo. Mas agora a gente pode comentar um pouquinho, né? Agora a gente vai poder dar uma analisada melhor nesse evento aí, que foi até um evento muito bom. Pauper Challenge do último domingo, dia 8, também foi o Dia Internacional da Mulher, parabéns para todas as mulheres. A gente teve um metagame, não foi tão diverso, mas ele foi um pouquinho diferente, né, cara? O que você achou dessa última semana? Cara, assim, essa questão de diversidade, às vezes a gente acha que não tá tão diverso assim, mas eu achei até que o metagame ficou, tipo, diverso no que ele tem que estar. Mudou bastante, né? A gente tá vendo que o metagame tá entrando num período de mudança, de mudança na escolha que os jogadores fazem, na preferência que eles têm para jogar os eventos. Eu acho que foram 3 ou 4 episódios do Heavy Metal também passado que a gente chegou a comentar de que o metagame podia estar passando por uma possível mudança, etc. E estava realmente passando por uma possível mudança. O metagame agora está mudando. Se a gente olhar lá, o artigo que eu escrevi na semana passada, eu falei tudo do mês de janeiro e fevereiro, né? Se você olhar lá o mês de janeiro, a gente tinha, por exemplo, 48 Trons em todos os eventos que aconteceram no mês, exceto um evento do dia... O dia anterior ao dia 12, a semana anterior ao dia 12. Esse evento ele perdeu os dados e eu não consegui recuperar. E aí a gente vê lá no mês de janeiro que teve lá tipo 48 Trons no metagame dos eventos de janeiro. Se a gente for olhar já pro fevereiro, já tem 29, já caiu bastante. E o Tron ele deixa de ser o deck mais jogado para perder um espaço pro R-Scred. E agora quando a gente vai analisando os eventos que já aconteceram agora em março, a gente vê que teve uma clara mudança de tendência no que os jogadores estão buscando, né? Nesse evento em específico agora, o deck mais jogado, por exemplo, foi o Elfos, que é um deck que tipo, não era mais jogado durante muito tempo aí. Já tinha bastante tempo que o Elfos não aparecia como tipo, melhor escolha entre os jogadores, né? O que eles mais querem fazer. Mas a gente vê aí uma mudança clara de tendência no metagame, né? A escolha dos jogadores mudou bastante. E esse top 8 ficou muito diferente de todos os outros que a gente já viu aí nas últimas semanas. E pra complementar só um pouquinho, a gente teve um número muito baixo de Trons jogando o challenge inteiro do último domingo. A gente teve 4 Fog Trons e 2 Removal Trons. A gente teve 6 Trons no challenge inteiro. Então, um deck que costumava ter 3 cópias de top 8, a gente tá tendo 6 no challenge. Assim, o número virou, né? O vencedor do challenge foi um Boros Monarca. Ele tá usando uma lista um pouquinho diferente, a gente comenta um pouco mais na frente. O segundo lugar foi um Affinity. O terceiro lugar foi um Dimir Delver. O terceiro lugar, na tabela tá escrito Jeskai Ephemerate, mas ele é uma versão de Atog de Affinity como Drifter e Ephemerar. É uma lista super, super maluca e que eu queria testar. Quinto lugar foi o Stomp com o Sacred Devil. Sacred Devil talvez seja atualmente o melhor jogador de Stomp do formato. É o cara que ganhou o challenge, ficou em segundo em outro, tá? Mandando uma porrada de 5-0 aí, o cara é bom mesmo. Aí teve o sexto lugar um Elfos, sétimo lugar foi um Zet Fadas, o R-Scred, né? E oitavo lugar a gente teve mais um Affinity, então a gente saiu de 3 Trons no top 8 pra ter 3 Affinities, com uma lista diferenciada, mas ainda assim um Affinity, né? Variou bastante. Foi uma mudança assim, bem drástica do evento passado, né? No evento passado a gente teve ainda estava tipo, nessa tendência de mudança, a gente já sabia que o formato já não era o mesmo, mas por exemplo a gente teve um Fog Tron que foi segundo lugar do evento passado. Já tinha um Tron no top e uma quantidade bem maior, né? Tiveram 12 Trons do Fog Tron, né? no evento inteiro. Nesse evento agora já teve bem menos Tron. A gente já citou os números aí, e a gente teve inclusão inclusive de um deck que é novo, por assim dizer, né? Ele usa de ferramentas que o formato já tem, mas é uma montagem nova e que foi bem no evento. Foi até o quarto lugar do evento, não é uma posição ruim, não. Com certeza, é uma posição excelente, queria. Exatamente, é uma posição que é não é a melhor, mas ainda é uma posição muito relevante num evento que teve tipo mais de 60 pessoas. Sim, e ganha uma grana, o challenge ganha uma grana forte. A premiação do challenge ela é pesada, né? Então você fazer top 8 já é uma coisa muito boa. Independente de você ir até final ou não. Essa questão da grana do challenge é uma coisa que eu levo muito em consideração quando aparecem aquelas teorias
de que existe um cartel de players de Tron que não tá jogando mais tão farmado, quando chega perto de ban e tudo mais. Cara, vamos supor que você ganhe todos os challenges, você vai deixar na mesa uma grana assim de mais de R$1.000, sei lá, 200, 300 dólares porque você não quer que seu deck seja banido, eu acho complicado. Não, gente, vamos desmistificar um pouco isso aí não existe, né? Não é uma coisa que chega a ser engraçada quando as pessoas citam. A gente que tem uma informação um pouquinho mais inside, a gente sabe que real, não rola isso, gente, não levem esse rumor a sério. O que aconteceu foi uma vez os jogadores combinaram de não jogar pra fazer um protesto, que na minha opinião não vale a pena. Mas isso aconteceu uma vez, a gente citou aqui no podcast, mas isso passou. Isso não, foi uma vez só, não tem como você largar o deck que você sabe pilotar e tudo mais. Por exemplo, eu sei que o Hellsal, ele não tá mais nem jogando tanto challenge, porque ele tá jogando outros jogos. Ele fala no Twitter, ele tá lá envolvido com outras comunidades de outros jogos, então... a galera vai mudando, cara. Não é sempre que o pessoal quer jogar o challenge. É domingo, um dia que o cara quer sair com a família, com a esposa e tudo mais. Exatamente. E assim, essa questão de combinar jogo, cara, nunca funciona. Eu já vi em outros jogos isso acontecer também, né? As pessoas acham que, tipo, o metagame tá ruim, e que a empresa não tá dando atenção devida pro formato ou pro jogo, etc. E eles resolvem fazer um boicote para ver se tem uma mudança relevante no que já está acontecendo. Nunca funciona. Nunca vi isso funcionar. Você tem que lembrar que você brigando contra uma empresa de milhões e bilhões de dólares. Então, isso não é assim que a gente ganha. Eu acho que a gente tem uma forma muito mais inteligente de protestar contra algumas coisas que a gente não concorda. E principalmente contra o Wizards, a gente pode fazer uma coisa que é muito mais inteligente. A gente tem acesso à comunidade da staff da empresa pela Carol, que também faz o controle dos produtores aqui no Brasil, pela Wizards. A gente tem acesso pela própria Wizards, eles têm uma ouvidoria que realmente eles escutam os jogadores. E eu acho que o movimento tem só que ser um pouco mais organizado, que aí a gente pode chegar numa mudança aí futura relevante. Esse negócio de combinar jogo, de rolar boicote e tal, não sei o que, não existe, nunca vai funcionar isso. A gente pode ter visto isso aí pelo GSK na época que o GSK jogava. Se fosse pra rolar algum boicote pra realmente, tipo, combinar jogo pra evitar que leve o ban e tal, tinha acontecido lá. Nunca aconteceu. O GSK só foi subindo em número nos eventos até que realmente foi o Arcus Leve foi banido. Pois eu acho que a gente já pode começar então a entrar na parte de lista, falar sobre o que a gente achou de legal nessas techs novas dessa última semana? Podemos, vamos lá. Começar pela lista do primeiro lugar, ele tá jogando de Boros Monarca e tem umas coisinhas interessantes. A primeira é que ele tá jogando com o Custody Squire de main deck. A gente tava vendo muita lista de Boros Monarca com Splash pra preto, pra jogar com Castigate, jogar com Ripney Graves. Ele foi de Custody Squire, ele não tá jogando com Splash preto, não tá jogando com Akiba nem nada. Mas tem umas coisinhas legais que ele tá jogando com Serrated Arrows de main deck e duas Relic of Progenitus. A Relic é excelente também contra o Mystic Sanctuary. E a Serrated Arrows com certeza foi pra enfrentar o R-Fadas, né, cara? Porque é um deck que tá ganhando muito espaço e ele tá voltando a ver jogo contra Boros. Tipo, antigamente o Boros era assim, uma match muito ruim pro R, mas agora que o deck tá com essa resiliênciazinha toda, tá ficando mais difícil. Pois é, o Boros ele já mutou durante todo o tempo de criação dele até o ponto que a gente estava observando até as últimas semanas agora, né? Já tá aparecendo algumas coisinhas diferentes, essa lista ficou, acho que, bem construída. O cara levou em consideração os loops do B e do R, jogando com Relic de main deck para evitar ficar tomando loop de Deprive ou de Tide Collection até perder no caixa de dente pro cara. O cara tá usando Serras Dentadas de main deck também para evitar alguns agros, para evitar até combo. Agora não tá tendo muito, né? O Tireless Tribe tá ficando bem para trás, eu acho que só teve um até nesse evento. Mas é uma carta muito boa contra esse tipo de deck. E o Custody Squire, que é uma carta, tipo, é uma toolbox pra ele, né? Ele tem muita coisa que ele pode voltar, ele tem artefato, ele tem encantamento, ele tem criatura. É uma carta que pode te dar uma gama de alternativas ali, dependendo do seu estado de jogo. E a lista ficou bem construída, ele abriu a mão do preto, acho que com intenção também, né? Porque as listas de bolas estavam usando muito preto por causa do Tron mesmo.
O Kibagan Shinobi é a carta que é boa contra o Tron, faz descartar e etc. O Castigate também é uma carta muito boa contra o Tron, porque exila a carta da mão do cara. Então, como essa queda do número de Trons no evento, eu acho que fazia até sentido realmente a lista sofrer uma modificação. O Boros é aquele deck que tá sempre ali comendo na beiradinha, cara. Ele é um deck muito bom, ele tem um acesso a muita coisa do formato e não pode dar mole não. Eu acho que, inclusive, se tipo hoje o Tron saísse do formato, o Boros ia tomar conta total da maioria do metagame, sem muita dificuldade. Concordo plenamente, cara. A gente já falou aqui no podcast, no último episódio com o Matana, a gente tava falando de Serrated Arrows, e aí a gente comentou sobre a interação do Flicker, que a Serrated Arrows, as Serras Dentadas, ela não perde o marcador, né? Você reseta os marcadores com o Flicker. E no Boros, você tem os 4 Core Skyfisher e 4 Glint Hawk, que pode devolver ela pra mão, você baixar de novo já com o marcador de novo, né? Então, ele também consegue resetar as serras, e as Serrated Arrows, as flechas, e continuar com a matança de passarinhos e de elfinhos, né, cara? Isso aí é uma coisa ótima ainda, porque pra quem joga de Boros, ou já jogou de Boros, sabe que tem um determinado ponto do jogo que você simplesmente fica com uma cacetada de mana e quase nada pra fazer, né? Porque você fica só socando com seus bichos ou tentando controlar os bichos do cara pra você conseguir passar por cima. E nesse estágio do jogo ali, entre o mid e o late game, cara, as Serras Dentadas eu acho que a carta é excelente pra poder fazer esse controle do lado do jogo ali, pra te dar um pouco mais de vantagem contra algumas listas, principalmente contra essas listas UR-Fadas, o Bedelver, os Elfos também, que foi uma lista que foi bastante jogada aqui nesse evento. Eu acho que foi uma carta bem empregada. No segundo lugar, a gente teve um Affinityzinho que, a gente olhando de longe, perto de uns Affinities que apareceram, que a gente vai falar mais pra frente, né? Parece padrão. Só que a gente vê que ele tem 3 flings de main deck, né, cara? Ele tá forçando muito combo, com 2 Witching Well pra poder dar mais Scry, procurar esse combo mais rápido. Não tá jogando com a cobra, com a Guia Secrets, Guia Hulk, com a cobra, vocês entenderam? Pois é, então ele tá menos agro e tá tentando buscar um pouquinho mais combo, só que sem chegar no outro lado, né, que é o Atog Shift, que é totalmente combo e menos agro. A lista ficou, assim, agressiva, né? O cara jogando com 3 flings de main deck deixou claro qual é o plano de jogo dele. Ele abriu mão de um Galvanic Blast pra poder, tipo, ter mais cópias de fling no deck. Abriu mão da cobra também, ele ficou só com o Forjador do Carapaço, o Mir, o Frogmeat e o Atog. Ele abriu mão de todos alguns dos recursos que ele tem que o Affinity normalmente usa. Usa Metallic Rebuke para garantir que ele vai fazer um fling com efetividade. Usa Perluse Search também, que é para garantir que ele vai conseguir comprar o fling na hora certa, ou comprar as cartas que ele precisa na hora certa. O deck ficou assim, entre a lista que é a convencional do Affinity e o Atog Shift, que foi o que o Fernando falou agora. Acho que ficou uma lista bem agressiva, mas ficou uma lista agressiva no ponto. Não ficou assim, a lista que é totalmente all-in, como a gente vê em algumas outras listas, né? Legal de sideboard também que ele tá jogando com o manto de Tatu, 2 Serene Heart, né, esperando muitos Boggles, e 3 Crack Clan Shaman, que devem ter sido assim o pai dos elfos nesse run dele, porque o que tinha de elfos no field fizeram efeito. O Crack Clan Shaman deve ter brilhado aí contra esses jogos. Tiveram 7 elfos no evento, 7 de 66 é bastante coisa. Em terceiro lugar, a gente teve uma lista de Ubedelver. O Ubedelver é um deck que tá aparecendo bastante também, assim como o Scred, ele reconquistou o espaço dele. E tem alguns slotzinhos que a galera tá acostumada a mexer, não é nas criaturas, é 4 bolas, 4 Delver, 4 Gurmag, isso é bem padrão. Mas esse cara aqui ele tá jogando com um foil de main deck, a gente tem visto também aparecer umas listazinhas, o Frustrar, né, que foi a carta que deu início a tudo, ao período do Gush. E ele voltou com ela pro deck agora. E aí o cara ainda tá jogando com 20 terrenos, né? Tá bem equilibrada a lista. Ele jogando com um foil aí de main deck já na garantia de que ele vai eventualmente anular uma coisa que realmente preste, né? Ele já tem aí o ciclo com o Deprive e o Mystic Sanctuary. Mas foi uma lista que tá equilibrada. Pra essa lista, tá equilibrada. Que eu chamo lá na minha página de Next Level Drops. Justamente porque é uma lista que eu acho que evoluiu lá do B Drops que tinha na época, né? E agora ela tá ocupando esse mesmo espaço aí que na época o B ocupava, só que com a diferença de que não tem uma presença tão forte assim como o B tinha lá na época, né? Inclusive eu sou a única pessoa que usa essa terminologia pra essa lista, né? E eu tô vendo que tem algumas páginas que estão me copiando aí, ó, paga nós, tá? Que os royalties chegam pra mim.
Mas eu acho uma tecnologia bem legal. Vou usar também se você me der permissão. Não, pode aí. ir, pô. Você é da casa. E aí no quarto lugar a gente tem o que pra mim foi a lista desse challenge. O Femetog do APA 19 no quarto lugar. O cara tá jogando com um Affinity. Basicamente ele tem uma porrada de terreno artefato. E Traben Spector, Ephemerate, Muldrifter. E aí Totcash, Fling, Lightning Bolt, Muddle the Mixture, Chromatic Star, Prophetic Prism. É uma lista assim... cara, parece que os dois decks caíram no chão, assim, ele juntou e deu muito certo. Foi uma coisa assim, bem interessante de se ver. O cara, assim, brilhou aí na escolha da lista, né? Além de ter sido uma lista que ainda não existia no formato, né? Do jeito que ela está sendo exposta aqui agora, foi uma lista que se colocou muito bem no metagame do jeito que ele estava. Ela lembra muito o Jeskai da época que o Jeskai ainda era a melhor escolha, né? Do formato. Ele joga com menos terreno, porque é um deck mid-range, joga com bastante artefato para ter o fôlego pro Atog no late game. Joga com Fling porque... Um Fling, né? Por que não usar? Você sabe que já tá jogando com 4 Atog. Tem por que não usar um Fling. E tem os recursos aí com o Muldrift, com Ephemerar e o Dragon Spectre com Ephemerar, o Coil Castite com Ephemerar. Tudo que interage com Ephemerar ele usa aí na lista. Usa Muddle the Mystery também para poder buscar o Fling, para poder dar uma counter, uma resposta a um possível counter no Fling também. Enfim, a lista ficou muito bem colocada, eu gostei bastante. GSK é uma color pie que eu gosto bastante até de usar. Eu já jogava que eu chamava na época de Sky Blink, na época que ainda não existia Ghost Flicker, não existia Ephemerate, não existia nenhuma dessas cartas que hoje são os motores de recursão do formato. Existia só Momentary Blink e Cloud Shift. Eram as cartas que faziam esse efeito de blinkar uma criatura. Nessa época eu já jogava com a lista, eu gostava bastante. Eu lembro que foi uma lista que me trouxe uma diversão muito parecida com a diversão que eu tive na época que a Archon Astrolabe ainda era liberado no formato. Eu gostava bastante. Essa aí com certeza é uma lista que eu vou testar. Talvez não nesse final de semana, porque eu sei que tem gente daqui de Goiânia que ouve esse podcast que deve estar tentando caçar o que eu vou usar, mas eventualmente eu vou usar essa lista aí. Eu achei bem legal também. Quando eu vi a lista, eu peguei a parte assim, o que tá faltando? Aí falta um Muddle the Mixture que eu não tenho. E as Chromatic que já tá na lista pra comprar, porque eu tô montando a Affinity assim bem a passos lentos. Mas eu vou aproveitar que vai sair reprint dela agora no Mystery Booster, né? Mystery alguma coisa, no Booster novo. E aí vou acabar comprando as estrelas. Se baixar 2, 3 reais tá ótimo já. A Affinity foi, eu acho que a primeira lista que eu tive Pauper que eu montei o deck inteiro fechadinho, né? Então eu já tenho todas essas tranqueiras do Affinity desde o início dos tempos, desde que era T2. Desde que era barato. Desde que era barato. Quando o meu Rodin saiu e a Affinity jogava T2, eu já tinha essa cacetada de coisa. Então é uma lista que, além de eu já ter tudo, me dá uma vontade muito grande de montar pra testar, cara, porque só olhando assim pra lista em si, né, a construção dela já mostra que ela tem um ritmo de jogo ali que é o ritmo que me agrada. Entre o mid-range e o combo, sabe? Que é tipo, você tá quebrando o cara de pouco a pouco com os bichos que tem voar, você tem que deixar ele no clock no tempo certinho de você fazer o Ephemerate no Muldrift, então o cara fica o tempo inteiro nesse clock de achar que você vai comprar 6 cartas do nada. E tem o Atog que simplesmente você pode fazer e matar num turno só. Então eu acho que essa lista aí vai ser uma lista que eu vou testar já. Falando em Affinity Mirrodin, eu joguei de Affinity no T2 Mirrodin, mas o Fernando do passado fez a besteira de vender tudo. Então o Fernando do futuro tá lidando com essas consequências aí. Ah, que pena, cara. Eu acho que nessa época aí do Affinity no T2, que foi a época que o Mirrodin tava jogando no T2 também, foi a época que eu mais fiz pull, porque eu comprei muita coisa de Mirrodin, comprei depois muita coisa de Kamigawa. Acumulei muita coisa porque eu joguei dois T2 seguidos, né? E como eu morava numa cidade pequena, passar essas cartas pra frente era muito difícil. Eu também era moleque, assim, vender coisa por internet nem pensar, né? Nem tinha internet nessa época? Não, nem tinha, era discada. Era a época que a gente tinha que fazer pedido na loja, a gente fazia na internet, mas depois tinha que ligar pra loja pra poder confirmar o pedido. Era um terror. Mas foi a época que eu mais fiz pull, porque eu comprava essas coisas e ficava, né? E agora tá dando frutos aí pra mim. Eu tinha muita pull nessa época também, eu tinha muita carta, cara. Eu tinha, assim, tipo, 5 vezes que eu tenho hoje. E hoje eu já não tenho mais tão pouquinha coisa. E é só Pauper hoje, né? Então tem bastante coisa porque é barato, mas na época eu tinha muita coisa. Eu cheguei a jogar... Foi 3 T2 seguidos também. Eu joguei bem jogado. Eu joguei o T2 final de invasão.
um pouquinho dele. Aí eu joguei o T2 de Odisseia todo, joguei e joguei o T2 de Mirrodin e tudo mais, até o finalzinho. Eu parei no final de Quinta Aurora, eu acho. E aí eu joguei T4, né, que era Extended, joguei nessa época. Bons tempos. Tinha um Tinker, cara, todo fechado, com os 4 monolitos sinistro, replicador da arrebentação, a porra toda lá. Nossa, bons tempos esses, cara. Bons tempos. Bons tempos. Não voltam mais. Essas cartas também não voltam porque hoje é tudo caro. no sexto lugar, a gente teve um deck de elfos. Aquele elfos com Distant Melody. E uma coisa que eu achei legal nesse deck de elfos, eu não entendo tanto da lista assim pra poder comentar, é que no sideboard ele tá jogando com 3 Blue Elemental Blast. Eu acho que a partir da segunda partida ele vai se proteger muito contra vermelho, né? Contra as globais do vermelho, tanto o Electricity quanto o Swirling Sandstorm. Ele tem a mana azul, tem o elfozinho que vira 2 pra gerar mana de qualquer cor. Então isso eu achei interessante, eu não tava... admito que não sou tão ligado em lista de elfos assim, mas eu achei bem interessante que ele esteja usando essa tech pra enfrentar os decks vermelhos. Não só isso também, né, cara? O Bunny é uma lista que às vezes agride o elfo, você nem vê, né? Porque, assim, quem tá acostumado a jogar contra elfos sabe exatamente o que precisa fritar. Caiu o bicho que na mesa que ele sabe que precisa fritar, cara, é um Bunny no bicho e continua o jogo, porque o jogo dele desenvolve rápido. O do elfos vai demorar se você matar os bichos certos. Então o Blue Elemental Blast aí segura as globais, né? Electric e Swirling Storms. Segura os bans pontuais também nos elfos, né? Tanto contra o Burn quanto contra outros mid-range tipo Boros Monarca, que usa aí de 4 a 8 bans, dependendo da lista, se for Monarca ou se for Bully. E todas essas outras listas aí. Agora apareceu uma lista que chama Removal Throne também, né? Que o pessoal tá chamando. Que leva Fire Ice, leva Flame Slash, essas cartas que também são tipo pra desacelerar o jogo do cara no early, né? Então também funciona contra essas listas aí, mano. Foi um emprego legal do Blue Elemental Blast. Eu acho que isso aí até precisa ser uma coisa que deve ficar por um tempo. Esse Removal Tron, ele é basicamente um Murasa Tron que eu comecei a jogar, com algumas coisas um pouquinho diferentes. Eu montei ele no mall, dei uma testadinha, joguei inclusive na live do Matana. Eu participei de uma live do Matana, um Pauper Nights com ele. Eu ainda não subi esse vídeo no YouTube, e provavelmente não vou subir essa semana, que eu tô subindo no Clube da Luta. Talvez mais no final, esse podcast vai ser antes do vídeo, é isso. E eu joguei com 2 Trons com ele, joguei com o W, a lista do Adepto Terra, que é a que eu tô jogando de main ultimamente. E joguei com esse Removal Tron. E cara, o Removal Tron tomou um piau tão grande assim. Eu acho uma lista que é interessante porque ele tem esses removals pontuais de começo de jogo. Você não deixa o cara montar uma board tão alta. Só que você não tem um endgame tão forte quanto o outro Tron. Então, assim, começa pro late game, você tá sem carta na mão e não consegue fazer muita coisa. Porque você já gastou as removals, né? Tipo, um Stonehorn você entra e fica lá pra sempre. Um Fire Ice você joga, mata um bicho, você tem que poder voltar ele com barreira e 2 coisas. É mais complicado jogar com ele. Não tem tanta recursão quanto os outros. Isso aí eu imagino. Eu já olhei a lista, né? Também é bem parecido com a lista que tinha de Tron antes de ter todo esse jogo de recursividade que tem com o Mnemonic Wall, Ghost Flicker, etc. Bem parecido com essa lista que eu rodava antes. E, sinceramente, eu acho que é um pouco do que eu gostaria que o Tron fosse hoje. Acho que o Tron deveria ter esse pé no freio aí. Não porque o deck é muito rápido, ou porque é muito bom, ou porque é extremamente potente pro formato, nada disso. Mas é porque eu acho que isso aí faz mais a cara do Control de verdade no formato, né? Acho que daria até um pouco mais de espaço para outros Controls poderem tipo, explorar um pouco dessa fatia dos arquétipos no formato. No Prime que eu gravei com o Igor Coelho, a gente meio que definiu o Tron como um combo control. Que ele tem umas peças de control, ele segura muito combate, pós-board ele tem bastante counter também, se precisar. Mas não é aquele controle clássico que vai dando emoção, vai comprando carta. Ele tem um arquétipo um pouco diferente. Acho que é só dele hoje em dia. Pois é. Sétimo lugar, a gente teve o Darius89 jogando de R-Scred. É uma lista com Delver of Secrets, o que muito me agrada. Gosto muito de ver Delver, apesar de que eu achar que não é a melhor escolha hoje em dia. E fora isso, é uma lista tranquila, não tem muita coisa que a gente possa comentar. Parece até uma lista um pouco mais antiga. A gente vê uma galera jogando já com Fire Ice de main deck, jogando com aquela fadinha, a fada da lista, algumas listas jogando. Inclusive o Adepto Terra tá jogando de Scred essas semanas nas ligas.
E ele postou essa lista no Twitter, jogando com a fada da lista. Mas ele tá jogando com 3 Bolt, 4 Scred, 4 Delver. É uma lista relativamente padrão. O que você deu uma olhada nela? O que você achou? Dei uma olhada nela, realmente é uma lista que tá bem parecida. E eu acho que, assim, esse UR Scred e o Elfos que ficou em sexto, eu acho que eles galgaram essas posições no top 8 mais pela quantidade de decks que tinham no evento do que pela realmente qualidade. Assim, sem querer diminuir também o mérito dos jogadores, né? Claro que você chegar no top 8 de um evento desse porte nunca é, tipo, demérito de nada, nem é sorte, nem nada disso. Mas eu acho que a quantidade de cópias do mesmo arquétipo no formato influencia muito nos resultados finais, né? Se você tem, por exemplo, um evento que metade é elfo, um elfo no top 8 você vai ver. E você vê 4 também não vai ser esquisito. Então, assim, como a gente teve muito elfo e muito Isaac Scred, né? Os dois tiveram a mesma quantidade de cópias no evento, o elfo teve 7 e o R-Scred teve 7 também, a gente pode atribuir aí a quantidade também toma um pouco da parcela do porquê que o deck foi tão longe. Que é diferente do Affinity, por exemplo. O Affinity teve 3 cópias só. Dessas 3 cópias, 2 foram pro top 8, né? Não, teve 2 e teve esse Efematog que apareceu em 4. Que tá fora desses 3. Então, tipo, dos 3 Affinities que tinham no formato, 2 foram pro top 8. Então isso aí já mostra que, tipo, realmente o deck tá se colocando bem no metagame. Eu acho que essa é uma análise que é bem interessante das pessoas fazerem de tempos em tempos, para poder entender um pouco dos resultados dos eventos. Porque às vezes a gente vê assim, nossa, meu Deus, 4 Trons no top 8. Aí você vai olhar a quantidade de Trons no evento e tem tipo 30. Aí, cara, 4 Trons no top 8 com 30 num evento de 60 não é difícil, entendeu? Eu gosto de falar uma coisa que matches fazem torneios, né? Porque às vezes você vai jogar um campeonato, até mesmo na loja, assim, field local, aí você vai de Tron e tem tipo 2 burns no campeonato, tem 3 boros, mas você pega os 2 burns. Então, porra, é foda, né? Das 4 partidas que um campeonatozinho de loja geralmente tem, 4 rodadas, você vai pegar metade a sua pior match, dificulta a vida. Se você tivesse pego 3 boros, era bem mais fácil. Então, quando tem tanto deck assim no field, eventualmente algum deles vai ter matches melhores, vai ter mais sorte, vai acabar passando. Eu entendo e concordo até com o seu ponto. Então, tem um efeito, né? Isso é um efeito estatístico, mas também é uma coisa real, né? Tem um livro muito bom que eu já li ele várias vezes, eu sempre releio ele, porque eu sempre descubro uma coisa nova que eu não vi na vez anterior, que chama O Andar do Bêbado. Ele fala sobre como que a probabilidade, estatística e tal é empregada no nosso dia a dia. E lá o autor fala de um efeito que chama regressão à média, que é, por exemplo, se você tem uma tendência a, tipo, ir medianamente nos eventos, e um dia você vai muito bem, a tendência é que no próximo evento você vá medianamente de novo. Ou o contrário, se você tem a tendência de ir medianamente no evento e num dia vai muito mal, a tendência é que no próximo você vá também medianamente. Então, quando você olha, tipo, uma cadeia de eventos acontecendo, né, tipo, vários eventos seguidos que você participa, em um evento você vai muito mal, porque acontece, a probabilidade faz você jogar contra decks que são muito ruins com os seus às vezes. Mas também tem a chance de você ir muito bem em algum outro evento, porque a probabilidade vai te jogar contra decks que são muito bons contra o seu, são muito ruins contra o seu em algum momento também. Então, assim, essas coisas, assim, a gente às vezes passa por cima quando a gente analisa, principalmente resultados de evento de Magic, mas são coisas que acontecem com todo mundo em qualquer coisa. Então, quando eu falo assim, tem muita cópia desse deck no evento, né? Não é estranho que ele esteja no top 8, é justamente por causa disso, porque se tem muita cópia no evento, a chance do deck chegar lá não é pequena. Então, acho que nesse caso agora do R-Scred do Elves pode ter sido bastante isso aí. Os jogadores jogaram bem, senão eles não chegariam até o final, né? Não adianta você ter muita cópia no evento, se todos os jogadores jogarem mal, todos eles vão ser mal colocados. Mas os caras jogaram bem, mas tiveram bastante cópias lá. O Affinity contrapartida teve 3 cópias, das 3, 2 foram pro top 8. É verdade, foi perfeitamente colocado, fiquei até curioso para dar uma olhada nesse livro. Então, ficou bem explicado, eu não preciso mais adicionar nada, vocês entenderam. Finalizando o top 8, a gente teve uma outra Affinity, esse tá um pouco mais padrão, tá com a Gear Seeker Serpent, agora que eu estou lendo eu consigo falar o nome da carta. Os 4 Todcast, 4 Tog. Ele tá jogando com, assim, um pouquinho diferente, com 3 Navigators Compass. A gente tá vendo essa carta mais quando é um Atog Shift, que é aquele Atog mais voltado pro combo. Só que ele não tá com o Model The Mixture, não tá com as cartas assim, mais características do combo, inclusive Preordain e tudo mais. Outra coisa interessante da lista é que ele tá com 2 Vault of Whispers, que é o Lane Artefato Preto, porque ele tá jogando com 2 Ripping the Grave de side. Enquanto nosso amigo que tava um pouquinho mais em cima do top 8
tava com Serene Heart e tudo mais, ele tá indo pro Rip the Graves. Serene Heart vai pegar Boggles, Rip the Graves vai pegar Scred. Eu acho que o cara aí do Rip the Graves mandou melhor, porque a quantidade de Boggles no evento foi 5. Não foi tão... Sim. Não foi pouquinho, mas também não foi muito, né? Então, acho que o cara que fez o seu 8º lugar, né? Que é o Gaffieri, em 1903, ele optou aí por Rip the Graves de side. É uma carta muito boa, joga em várias listas que não tem preto, né? Normalmente, por exemplo, o Boggles já jogou com Rip the Graves. O combo que a gente comentou no último Heavy Metal que eu participei também, que é aquele de barreiras, também joga com Rip the Grave Side, justamente para poder voltar as criaturas no caso de uma remoção muito pesada. Isso aí não é um ponto fraco, não. Eu só achei assim, ele abriu mão do Frogmite de main deck para poder jogar com mais burn e mais artefato de custo 1. Não sei se isso foi uma boa escolha ou uma má escolha, eu não assisti os jogos dele para ver como é que foi, mas é um pouco esquisito. Antes da gente partir para nossa indicação de metal, só para comentar que a gente teve alguns jogadores assim de outros formatos também fazendo sua participação no Pauper Challenge. O Batutinha, que hoje em dia é muito conhecido no Pioneiro, mas ele foi um dos primeiros assim streamers, né, grinders do MOL a ficar conhecido. Ele ficou em 19º lugar de Boggles, Hexproof, e o Lampalote ficou em 10º. Ele é o Michael Bond, que ele é jogador profissional, campeão de GP e tal. Ele tá inclusive no Proto Rivals, ele ficou em 10º lugar jogando de Boros Bully. Jogando de Boros Bully, uma aposta bem honesta, assim, uma escolha bem honesta pro formato. Deckzinho bom. Então é legal, toda vez eu gosto de lembrar que é bem legal ver a galera de outros formatos jogando Pauperzinho também. E mil perdões se eu esqueci outros nomes, porque é uma lista grande de players e infelizmente eu não conheço todo mundo. O Batutinha, ele foi um dos caras que jogaram bem no início, na época que eu tava começando também. Na época que a Liga Magic ainda fazia evento online. A gente jogava assim, todos os dias, praticamente todo final de semana, juntos. Assim. Eu tenho ele no Facebook, tem muito tempo já que eu não falo com ele, mandar um salve pra ele se ele estiver escutando aí. Muito tempo que eu não converso com o cara. Mas eu sei que o cara era um grinder pesado de mão, realmente. Eu lembro que na época ele abria 6, 7 meses dos eventos diários que tinham antigamente no mall e jogava todos de uma vez só. Era absurdo. E eu sei que ele faz isso com poker hoje em dia também e também consegue sustentar a família assim. Então, alguma coisa ele tá fazendo certo. É isso aí. Eu já ouvi essa história também, que jogar com Batutinha você tinha que esperar um pouquinho, porque ele geralmente tava jogando uns 3, 4 jogos ao mesmo tempo. Então, ele abre várias mesas e joga várias mesas justamente para maximizar o lucro dele, né? Então, como o cara faz isso para viver, é compreensível. Se o Batutinha estiver ouvindo, as portas estão abertas. Se você quiser vir falar um pouquinho de Pauper aqui, suas impressões sobre o formato, o convite já está feito. E é isso aí. Indicação de metal? Indicação de metal, cara, dessa vez vou indicar um Metallica, Nothing Else Matters. Foi só porque eu fui num casamento esse final de semana e o noivo entrou com essa música no altar e eu tô com isso na cabeça até agora. É a segunda semana seguida que a gente tem Metallica de indicação de metal e é uma das minhas bandas preferidas e foi a única banda que deu problema no YouTube. Semana passada o podcast demorou muito pra subir porque eu botei o fio que o Ari indicou. E aí o YouTube bloqueou, saca? O vídeo de uma vez, aí eu tive que botar um cover. E essa semana eu vou ser maroto e já vou botar um cover de começo. Mas uma parada legal, eu não divulguei no último podcast, porque essa ideia veio depois, é que a gente tá com uma playlist no Spotify com todas as indicações de metal do Heavy Metal. A ideia foi do Ari, do Mana Delver. Ele deu essa ideia depois que a gente já tinha gravado o último podcast, mas a playlist tá pronta e o link tá na descrição. Vai ter o Nothing Else Matters no Spotify e vai ter também todas as outras indicações que já foram feitas aqui. Nossa, maravilha. Muito legal. Álvaro, muito obrigado pela participação, é sempre sensacional. Vocês não percebem, eu acredito que vocês não percebam, mas tem uma lista de convidados que são os convidados fixos rotacionais. Aí eu chamo o Álvaro, aí semana que vem depois eu vou chamar o Igor, vai ter o Matana, vai ter o Ari. É tipo sempre assim, é a galera que começou a gravar Heavy Metal comigo, a gente tem boa química, sacam do formato, então a gente vou sempre chamando
a galera pra fazer parte aqui. E muito obrigado por ter participado mais uma vez, foi sensacional como sempre. Enciclopédia Humana e Paciente. Obrigado, cara. Eu que agradeço. É sempre uma honra participar aqui com você. A gente sempre tem um bate-papo que é muito produtivo e eu acho que você faz um material que é muito importante pro nosso formando. Pô, cara, muito obrigado. Eu me divirto fazendo isso. É bem trabalhoso, mas é legal, cara. Eu gosto. Eu gosto de quando a galera fala que tá curtindo, que ouve no ônibus, que nem vê mais as listas direito, porque tá esperando o Heavy Meta pra gente falar como é que foi o meta. Então, eu faço assim, é do Pauper pro Pauper, sabe? Que eu faço o podcast que eu queria ouvir. Então, quando eu vi essa abertura no formato, tava faltando um podcast pra suprir os meus dias no busão, eu resolvi fazer o Heavy Meta e tá indo aí, né? Tamo aí. Tá tudo ótimo, cara. Você tá fazendo um ótimo trabalho. Eu sempre fico muito honrado com seus convites e mais pro futuro a gente vai se encontrar novamente. Com certeza. Vão aguardando aí. Conta aí umas 4 semanas que o Álvaro volta. É isso aí, cara. Todos os links dele estão na descrição. Muito obrigado pra você que tá ouvindo até aqui. Recomende pros amigos, por favor. E é isso aí. Até semana que vem. Valeu. Até mais, galera. Valeu.